Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje a gente vai dar início à nossa oficina de stencil. Meu nome é Rebeca, eu sou estudante do curso de Design e Moda na UFC e atualmente sou bolsista no Núcleo Educativo do MAC. E aí eu vou começar explicando como é que vai funcionar a oficina. Serão 2 dias de oficinas, então serão 2 vídeos e que vão ser postados no canal do YouTube do Museu de Arte da UFC. E aí no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do stencil para a gente entender mais sobre essa técnica. Vou mostrar os materiais e vou mostrar também um pouquinho da lógica do stencil, porque eu acho bacana a gente entender isso antes de fazer o stencil mesmo, para evitar determinados erros, porque o stencil ele quebra um pouquinho a nossa cabeça. Então, começando a falar um pouco sobre o histórico, o stencil ele vai surgir lá pelo ano 105 depois de Cristo, né? Ele surge juntamente assim com o surgimento do papel, da criação do papel, que foi na China. E aí ele, inclusive, né? O stencil ele surge nessa forma mais parecida com o que a gente utiliza hoje, né? Com papel, e era feito no papel no ano 105. Mas anterior a isso a gente pode observar outras práticas que lembram um pouco o que seria o stencil, sabe? E aí a gente vai ver em desenhos assim até mais rupestres que algumas técnicas que as pessoas utilizavam eram bem semelhantes assim à impressão do stencil. E aí eu vou colocar uma fotinha aqui que são algumas mãos que as pessoas colocavam nas rochas, nas cavernas, e aí iam colocando tintas provavelmente naturais, né, tintas ou pigmentos sobre a mão na parede, na rocha, e aí fica a mancha, né, a mancha daquela tinta, e aí quando você retira a sua mão fica a marquinha da mão. E aí eu até lembrei de uma coisa, né, quem for cringe vai se identificar, que era uma atividade que eu fazia na escola, que a gente cortava em uma revista, ou numa folha colorida, cortava alguma forma, um coração, ou sei lá, qualquer coisa assim, e aí passava uma esponja de aço assim nessa revista ou nesse papel, e aí sai a cor. Não sei se vocês já viram ou já fizeram. E aí fica a cor ao redor dessa forma, né? E aí você tira essa forminha, esse pedaço de papel de revista, e aí fica marcado o coraçãozinho, mas só a parte externa, né? É mais ou menos isso que eu lembrei. E aí, a partir do ano 600, depois de Cristo, ainda na China, os stencils de papéis, eles eram utilizados para estampar tecido, né? E aí, mesmo com tintas ainda bem poucas, né? Não era uma coisa bem colorida e tudo mais. Mas eles já eram utilizados para estampar tecido, para decoração no geral. E aí, o stencil ele teve uma melhoria, digamos assim, né? Ele sofreu uma melhoria lá no Japão, que foi quando eles embebedavam esse papel num líquido feito de caqui, num suco de caqui, e aí passou a impermeabilizar o papel, né? E aí isso permitiu que o stencil fosse utilizado mais vezes, não era mais descartado. E aí depois disso a gente vai ver o stencil sendo utilizado bastante na Segunda Guerra. Ele era usado para propagar essas ideias da guerra, para estampar também os uniformes e informações no geral, né? Tipo panfleto, essas coisas assim, né? Utilizado como forma de arte para propagar essas ideias da guerra. E aí hoje em dia a gente vê o stencil sendo mais utilizado como uma arte urbana, né? A gente vê bastante na rua, nas paredes por aí, como forma de protesto também e tudo mais. Mas essa não é a única forma de se utilizar o stencil, é bem livre. Você pode usar para fazer estamparia, para decoração, assim, usar na parede para decoração, né? Sem ser uma coisa mais de crítica ou algo desse tipo. E aí, inclusive, o stencil ele é bem semelhante à serigrafia, né? Porque a serigrafia, ela funciona em telas, você faz telas, e aí são telas de tecido que você vai vedar. Você veda uma parte do tecido e deixa aberto somente o desenho que você quer, né? E aí, quando você passa essa tinta, só vai passar pro tecido a parte vazada. E aí, quando você tem várias cores, você faz várias telas, cada tela vazada apenas a cor de cada parte do desenho, e aí você vai colocando cada tela, e aí no final sai todo o desenho colorido, né? E aí a gente pode utilizar, não sei se tá claro, né? Mas eu posso colocar uma imagem. E aí a gente pode utilizar o stencil para fazer esse tipo de trabalho, né? Até serve como uma testagem, né?
Caso você queira fazer um trabalho de serigrafia, mas quer testar de uma forma mais barata, você pode utilizar o stencil. Sobre o histórico, eu acho que é isso, e aí a gente pode partir para ver os materiais, né? Eu trouxe aqui 2 acetatos. Por que são 2? Porque são de espessuras diferentes. Eu pelo menos já vi umas 3 espessuras, eu vou pegar um pedacinho aqui pequeno para mostrar. Eu já vi umas 3 espessuras de acetato. E aí o que vai mudar nesse acetato? É que quando você tem um mais fino e um mais grosso, por exemplo, esse aqui é mais fino. Esse é um acetato mais fino. Quando eu tenho um acetato mais fino, eu vou fazer trabalhos mais simples, né? Eu não preciso ter muita preocupação em ele se desgastar ou até ele quebrar ou cair determinada parte do desenho, porque isso acontece. Mas no acetato grosso, não sei se vai dar pra ver aqui a diferença dos dois. Mas o acetato grossinho, ele vai ter uma durabilidade maior e dependendo do desenho ele se torna mais seguro, né? Que não vai quebrar, não vai cair as partes pequenas ou finas demais. Tem um estilete, o estilete é essencial. Geralmente a gente usa mais o estilete, mas a gente pode usar também a tesoura, dependendo do desenho, né? Pra facilitar o trabalho. Tenho aqui tinta guache, essas tintas comuns, escolares mesmo, né? Que a gente encontra em supermercado ou loja de material escolar. E como a gente vai fazer no papel, eu pedi pra vocês comprarem cartolina, que tá um pedaço. Porque eu não sei como que vocês vão querer utilizar, né? Então, pra gente experimentar e fazer um trabalho bacana assim, até pra entregar, né? Eu pedi a cartolina. E aí eu trouxe também a folha de sulfite, caso você não tenha ou não queira comprar a cartolina. Mas aí a diferença é que a folha de sulfite, como ela é mais fininha, quando a gente passa a tinta, ela fica enrugadinha. E aí é por isso que eu pedi a cartolina pra ficar um acabamento mais bacana, né? E aí eu tenho aqui pincéis. Eu gosto bastante de usar pincéis quadrados. Pode ser uma coisa minha, eu não vou exigir isso, não precisa ser esse pincel. Mas eu gosto bastante de usar eles, eles funcionam pra mim, né? Aí eu trouxe aqui alguns materiais alternativos que a gente pode experimentar. Uma esponjinha. E eu comprei esse rolinho. Nunca usei rolinho, mas tá aqui pra gente experimentar como é que ele funciona. E aí eu trouxe também, aqui não é obrigatório, né? Mas eu sempre uso uma toalhinha, né? Aquela toalhinha só pra sujeira, limpar a tinta e tudo mais. E uma superfície. E aí eu vou mostrar a minha só pra vocês terem uma noção. Porque eu pedi lá uma superfície que possa ser arranhada, né? Porque a gente vai arranhar, a gente vai sujar. E aí pra você não acabar com a sua mesa, com a mesinha lá da sua casa, você pode pegar uma outra superfície pra gente poder fazer o trabalho em cima dela. E aí eu uso esse pedaço de madeira que eu achei aqui em casa mesmo e faço sempre meus trabalhos, tanto de pintura como de stencil, assim, em cima, né, pra arranhar ele, não a minha mesa principal. E aí, dito isso, eu acho que já mostrei tudo. Eu vou trocar de câmera pra gente entender mais. Eu tenho alguns stencils aqui que eu testei. E aí eu vou mostrar esses stencils pra vocês e explicar a dificuldade de cada um. E aí são stencils bem básicos, mas aí entendendo esses stencils a gente pode pensar em outros desenhos, outras formas. E até quando vocês forem fazer o desenho de vocês, o stencil de vocês, vocês podem pegar um desenho da internet ou criar, né? E aí vocês pensem que tipo de técnica vocês vão utilizar para criar, para adaptar o stencil de vocês. Porque o stencil, ele é um desenho que ele é feito no negativo, né? E aí isso pode confundir a gente. E aí a gente fazer um stencil e quando passar para o papel ou para a superfície, ver que não deu certo, né? Porque a gente trocou alguma parte que não era para ir e tudo mais, né? E aí é isso, eu acho que a gente pode partir agora para essa explicação das técnicas. Aqui com a nossa superfície, alguns stencils que eu fiz pra gente testar, né, ao som de Raça Negra. Tá tocando Raça Negra aqui na vizinhança, gente, e aí não tem muito o que se fazer, certo? Eu espero que não esteja muito alto, né, e nem interferindo no vídeo, mas vida que segue. E aqui é o nosso primeiro stencil, que é esse daqui. É a forma mais simples de se fazer um stencil, sabe? A gente pega o nosso material, que no caso é o acetato, e a gente vai vazar, né, um desenho nele, né? Mas observe que é bem simples, a gente tem todo o acetato e é só um círculo, né?
e aí sai isso daqui. É a forma mais simples e, digamos assim, mais segura de se fazer um stencil, né? Não tem muita complicação nele. E aí sobre esse daqui, aqui a coisa já fica um pouco diferente, né? O stencil vai ser esse daqui. Eu tenho o meu acetato e tenho recortes. Ele é um desenho também seguro, sabe? Porque aqui eu tenho um recorte inteiro e aqui eu tenho pequenos recortes, né? Vários triângulos. Mas ele também é seguro, por quê? Porque o triângulo tá aqui, né? São vários triângulos, mas ele tem essa partezinha aqui pronto, a gente tem o nosso acetato aqui, né? E aí, essas partes aqui que vão transpassar todo o desenho, elas são seguras, sabe? Ainda deixa o nosso stencil bem firme, né? Porque transpassa, mas ela tá segura aqui na nossa parte maior do acetato. E aí a gente vem pra essa daqui, se você observar, vou pegar aqui o stencil dela, chega a ser parecida com essa. A diferença é que muda a quantidade de triângulos, certo? Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 3. Mas o que é que vai se complicar aqui? Aqui já é um stencil um pouquinho mais delicado de se fazer. Por quê? Observe que aqui eu não tá vazado, né? Aqui já está. E aí isso faz com que as partes do stencil fiquem soltas. E aí é aqui a gente tem que começar a tomar cuidado, porque sempre que eu tiver partes soltas assim no meu stencil, eu tenho que já observar o tipo de material que eu vou fazer. Será que eu vou fazer com fino ou com grosso, né? Porque com o tempo, o acetato fininho pode ser que quebre, sabe? Dependendo da tinta, a gente vai usar nessa oficina tinta guache, mas dependendo da tinta, se você utilizar a tinta spray, por exemplo, elas podem ficar algum restinho de tinta aqui e deixar ressecado, e aí quebra, sabe? Mas a tinta guache ou a tinta de tecido são bem tranquilas de se limpar, não tem muito problema. Mas já fiquem atentos ao tipo de desenho que dá pra fazer utilizando essas partes mais soltas, né? E aí eu vou já desenhar alguns exemplos do que a gente pode fazer pra cada uma dessas, pra gente entender outras adaptações, né? E essa daqui é a forma mais complicada, sabe? Parece bem fácil, né? Mas não é, porque a gente vai ter aqui o nosso acetato. E aí como é que eu faço esse stencil? Pensem aí um pouco. Porque assim, observa aqui é o que está vazado, certo? Como é que eu tenho esse acetato aqui, se aqui tá vazado? Porque se eu recortar aqui, nessa parte de fora, todo o centro vai sair do acetato, concorda? Então como é que eu faço para ter isso daqui? Esse acetato aqui no centro, sendo que aqui está tudo vazado. Então, eu vou ter que fazer uma adaptação, que vai ser mais ou menos isso daqui. Eu deixo o acetato no centro. Aqui, como tá meio um pedacinho, não dá pra entender muito, né? Mas vamos supor que o acetato seja isso aqui. Então, eu preciso sempre ter uma ligação do acetato do centro com o acetato, né? Que vai ser o nosso molde. Então, e aí o que eu faço? Eu pinto, eu coloco o stencil aqui, tá aqui o nosso stencil. Eu venho aqui e pinto, e aí eu tiro o stencil, e aí eu vou preencher manualmente. É o que dá pra gente fazer, sabe? Porque não tem como deixar a não ser que eu, sei lá, cortasse um círculo pequeno de acetato, segurasse aqui, né? Colocasse outro stencil aqui e fosse pintando. Mas eu acho que é mais prático deixar assim, pra não ter que ficar segurando, porque se eu fosse só um círculo de acetato, poderia se mover, né, e alterar o que a gente quer fazer. Então a gente vai pensar mais ou menos, porque são formas bem simples, né, são todas iguais praticamente, eu só mudei o que eu ia fazer no centro. Vamos pensar o que a gente pode fazer com cada um deles, né, com cada técnica. O que eu posso fazer com esse tipo de técnica aqui? Eu posso fazer... Aqui é o nosso acetato. Eu posso fazer um coração. Nosso acetato. Posso fazer uma florzinha. Nossa, florzinha bem esquisita, né? Posso fazer um triângulo. Posso fazer uma forma mais livre. E aí lembrando, né, que
esse quadrado ou retângulo é o nosso acetato. E o desenho, deixa eu ver se tá focando, tá. O nosso desenho, essa parte que eu tô pintando de preto, é o que vai estar vazado, certo? E aí isso vale para todos os desenhozinhos que eu fiz aqui. São as formas mais fáceis de se fazer um stencil, que é usando essa técnica aqui mais simples e mais seguras, digamos assim. Mas, Rebeca, eu quero fazer um desenho assim. Não quero preencher esse coração completo, eu quero só um contorno. Quero fazer assim. Eu posso utilizar essa técnica? Será que eu posso utilizar essa técnica? Não, né? Não dá pra utilizar essa porque a gente vai ter o probleminha de recortar o coração de fora e sair todo o centro. Então, ele já não se encaixa aqui. O que eu posso fazer com esse modelo aqui, essa técnica de stencil? Eu consigo fazer esse coração? Não exatamente, né? Porque eu não tenho nenhum tipo de ligação aqui. Eu ainda não posso fazer com ele, né? A não ser que, não sei, fosse só parte de um coração e não essa forma dele toda. E aí mais pra frente eu vou explicar o que pode ser encaixado aqui e aqui também. O que eu posso fazer com essa técnica de stencil? Eu vou fazer aqui um desenho que eu fiz pra uma outra oficina. Aqui é o nosso acetato, certo? E assim, os desenhos são bem livres, coisas que eu tô lembrando assim agora. E aí vocês podem pensar desenhos mais complicados. Eu vou fazer um desenho aqui que eu fiz para uma outra oficina, que é uma folhinha. Ou pelo menos é para aparecer, né? Mais ou menos assim. E aí seria vazado isso aqui. Parece uma janelinha, né? Mas enfim, seria mais ou menos isso aqui que a gente pode fazer com essa técnica. Ou seja, desenhos que a gente não vai fazer uma forma inteira, a gente vai fazer por partes, né? Partes separadas. E aí vocês tentem visualizar outros desenhos. Quando vocês forem olhar alguns desenhos na internet, vocês podem ir pensando onde que se encaixa e como que vocês podem adaptar. Quase que não sai agora. O que a gente pode fazer aqui para esse stencil? Será que dá certo o nosso coraçãozinho? Ainda não, né? Porque não tem absolutamente nada a ver. Essa não tem nenhum tipo de parte solta, né? Não tem nenhuma coisa assim ou redonda. Não precisa ser só dessa forma. Mas o que eu posso fazer usando essa técnica? Vou fazer aqui um outro desenho. Aqui é o nosso acetato. E aí eu vou vazar um desenho. Vou fazer uma folhinha também, mas diferente. Aqui seria como se fosse aquelas marcações da folhinha. Seria aqui uma forma de usar essa técnica aqui, né, que tem partes pra dentro. E aí a gente pode imaginar várias coisas. Vamos supor, se fosse um cabelo de uma pessoa, você vai fazer um rosto e aí tem um cabelo entrando pra dentro, ou não sei, algo desse tipo. E aí esse seria a parte vazada, né? E como que ficaria o nosso desenho final. Pode ficar um pouquinho estranho, né? Mas enfim, relevem meus desenhos e minhas obras de arte. E o que eu posso fazer aqui com esse? Aqui é que vai entrar o nosso coraçãozinho, porque é a única forma de se fazer desenhos assim. Ou seja, sempre que eu for fazer um desenho que ele vai ter um trabalho mais de silhueta, como se fossem silhuetas, a gente precisa que o acetato seja sempre ligado, sabe? A nossa base geral. Então, no nosso coraçãozinho aqui, para ele existir, para essa silhueta aqui acontecer, vou apagar aqui tudo. Eu tenho que deixar alguma parte não vazada. Vou fazer o coraçãozinho aqui do mais você. Mas é mais ou menos isso. Eu não posso recortar toda a silhueta, porque
o que, se eu cortar a de fora, todo o centro do nosso desenho vai sair. Então eu sempre tenho que deixar uma forma de ligar o acetato do centro com a nossa base de acetato assim em geral, né? A nossa forminha. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro, né? E que vocês consigam pensar em outros desenhos. Vamos supor aqui, vou fazer um rostinho, né? Bem distante do que seria um rosto, né? Mas só pra abrir um pouquinho a mente, né? De vocês. Eu quero um rosto, só o contorno desse rosto. Bacana, eu consigo fazer? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer sempre, deixar sempre uma ligação entre o acetato, fazer aqui o nosso molde. Sempre tenho que deixar, eu não posso cortar aqui, não tem como. Então eu vou sempre ter que fazer assim e deixar o acetato do centro ligado ao acetato de fora, né? A nossa base geral. E aí eu quero fazer um olhinho. Como é que eu vou fazer um olhinho? E aí depende do que eu quero para esse olhinho. Esse olhinho vai ser vazado, vai ficar preto. Ou o rosto aqui seria preto, totalmente preto. E o olhinho é que seria branco, digamos assim. Se eu quiser que esse olhinho seja vazado, observe. Tá aqui. Dá certo, né? Vazar esse olho, por quê? Porque aqui no centro a gente tem um acetato. Vou fazer um outro olhinho aqui. Pronto. Então seria mais ou menos isso aqui. E assim, não é dessa forma assim, literalmente, né? Só tô dando uma explicação bem geral. Mas observe, aqui no meio eu não posso recortar. Porque se eu recortar, vai sair todo o centro. Então eu consigo sim deixar um acetato no centro, ligado ao acetato à nossa base e vazar um olhinho. Perfeito, né? E aí, se for o contrário, vamos supor que eu quero o rosto inteiro preto. Vou fazer aqui novamente. Eu quero o rosto inteiro preto, mas o olhinho vai ser branco, não vai ser vazado. Lembrando sempre que a gente faz o contrário, né? Como é que eu vou pintar o meu rosto preto, totalmente preto? Porque, observe, se eu for vazar isso tudo aqui, pra ficar preto, né? Eu vou cortar todo o centro. Então, pra deixar os olhinhos, eu vou ter que fazer alguma ligação, né? Do olhinho com a nossa base. Ou seja, fazer um óculos. Vai ser mais ou menos isso. E aí eu vou pintar aqui todo o rosto do que seria vazado, né, no nosso stencil. E aí eu vou deixar esse óculos. E aí o que que acontece? Ah, mas vai ficar um formato de óculos, Rebeca, quando eu tirar o stencil. É justamente o que eu expliquei aqui. A gente sempre vai fazer assim, né, com essa ligação. A gente faz assim e depois tira o stencil e pinta manualmente. Ou a gente tem a opção, né, de usar dois stencils, mas eu acho que seria mais, né, que seria mais complicado fazer só um círculozinho e ficar segurando, né, tudo mais. E é mais ou menos isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, ou pelo menos guardem no coração essas informações, que vai ser importante para quando a gente for começar a fazer os nossos outros stencils. E aí vocês podem escolher o que vocês querem fazer para entregar, né? Que a gente vai precisar disso para certificação.